Salve, salve, pessoal. Paz e Cristo a todos. Começando aqui mais um episódio Tirei do Texto. E como sempre, já que tá virando de costume, né? A gente começa pelos nossos apoiadores. Começando com ferragem Pizarro, materiais hidráulicos e elétricos. Tudo que tu precisar para tua obra, reforma, tá mudando o layout da tua casa. Cara, passa lá na Pizarro, que lá tenho certeza que tu vai encontrar tudo que tu precisa. São mais de 20 mil itens à disposição. E o atendimento da galera lá, top. Também Sam, máquinas de café. Esse aqui, cara, esse aqui eu tenho que ler porque eu ainda não consegui decorar, tá? Venda, aluguel, assistência de máquinas, máquinas automáticas, super automáticas e profissionais. Café, cappuccino, café em grão, assistência e suporte para qualquer uma desse tipo de máquina. E a gente pode ligar para lá, fazer um orçamento, tá? É o 53-999-715205. E a Sam fica ali na Bento Gonçalves, 217, à esquerda. Então, para começar hoje o nosso bate-papo aqui, eu trouxe a minha convidada muito especial, que eu vou confessar que foi, se não foi a primeira, foi uma das primeiras que eu convidei, né? Que eu anunciei quando estava já com um projeto já no gatilho, já para começar. Fábio. Dadinho. Como está? Tô bem, tô ótima. Tudo bem? Muito bem, graças a Deus. Primeiro quero te agradecer, né, pela confiança, por ter aceitado esse convite, para ter vindo aqui prestigiar, né, e dar, assim, a tua confiança para nós, para este bate-papo. E eu queria começar, assim, falando um pouco da Fábio, né? Quem é a Fábio? Família. A história é longa. A história é longa, vamos embora. A gente tem tempo, vamos lá. Bom, primeiro, então, eu quero dizer que foi um prazer, Dadinho, e aquele dia, né, disse assim, eu tenho um assunto contigo. E eu disse, ai, o que será isso? E é muito bom conversar com amigos e falar um pouquinho da história, né, falar um pouquinho quem sou eu, né, quem é a Fabiana, mas eu gosto de me referir quem sou eu. Sim. E vamos começar, então. Vamos lá. Sou uma pessoa extremamente comunicativa. Como quem te conhece já sabe, Quem né? me conhece Percebe. já sabe, eu gosto de falar e a gente tem que ter um certo cuidado, porque a gente começa a falar e a conversar e o assunto vai e o tempo vai passando. Bom, eu sou médica veterinária, eu tenho 49 anos, eu sou casada, bem casada, com o Fabrício. Eu tenho 2 filhos, eu tenho o Vitor Hugo, de 22 anos, e o Henrique, de 16, que chegou agora nos visitar aqui no Brasil, que ele está morando fora. Ah, essa eu não sabia, sim, que legal. Sim, Aonde que ele tá? E o Henrique mora na Argentina, em La Plata, do ladinho de Buenos Aires. E o Vitor Hugo também mora longe, mas no Brasil, mora em Florianópolis, no Rio Vermelho. Uhum. Então, hoje, aqui em Bagé, sou eu e o Fafá, né? O Fabrício, para os conhecidos, e todo mundo conhece por Fafá. Somos nós. E os filhos estão aí para o mundo. A gente coloca para o mundo, né? Não adianta, tem que aproveitar ao máximo, certeza. Né? Eu tenho 25 anos de formação acadêmica, né? Como eu falei, eu sou médica veterinária e eu amo o que eu faço. Esse é o ponto principal. Eu trabalho na área de alimentos. Eu tenho uma empresa que se chama Agrega Agronegócios. Tem 7 anos agora e desde que a gente montou a empresa, desde que a gente foi convidados a ter essa empresa, foi para trabalhar na área de alimentos, na área de bovino de corte, na área de agroindústrias, auxiliando os produtores a melhorar os seus negócios, a melhorar as suas técnicas agrícolas e agropecuárias e também, né, para o mercado consumidor. Então, eu trabalho especificamente com a área de alimentos. E eu tenho um sócio, que é o Thiago, né, que Thiagão também conhece, que ele é engenheiro de alimentos. Então, a gente se completa, né? Um veterinário... Esperamos o Thiago aqui também um dia, Muito bem. E ele virá, com certeza. Com certeza. Então, uma veterinária e um engenheiro de alimentos, a nossa empresa consegue agregar toda a nossa expertise do ramo de origem animal e o ramo alimentício de origem vegetal também. Ah, legal. Bom, mas falando um pouquinho pessoal, tá? Vamos começar com o pessoal. Eu sou a filha mais velha, eu tenho uma irmã que se chama Viridiana, então eu tenho 49, a Mana vai fazer 47. E são 2 anos e 5 meses de diferença e nós nos damos muito bem. Ela é fisioterapeuta
E nós temos os nossos pais vivos, graças a Deus. Amém. E nós somos uma família católica. E desde que eu me conheço por gente, né? Eu participei, não tanto quanto hoje eu entendo do que é participar da igreja. Ah, né? entendi. Do que é participar realmente da igreja e estar presente. Fiz a primeira comunhão, fiz a crisma, sou casada, tenho o sacramento do matrimônio e isso depois Glória a gente a vai Deus. contar Isso, um depois a gente vai pouquinho, entrar nisso aí que eu quero porque saber. é uma história diferente. Diferente não, é uma história do sacramento, mas depois de um entendimento. Depois de já exatamente. estar casada no civil. O meu pai, motorista de caminhão, caminhoneiro, toda a vida trabalhou muito, muito firme para nos dar o estudo. O estudo é o que o pai e a mãe sempre diziam, e até hoje, né? A gente diz para os nossos filhos, o que a gente pode dar para vocês é o estudo. É a herança que a gente pode deixar. Aproveitem, a gente aproveitou. A mesma coisa que meus pais sempre me falaram. Tanto eu quanto a Mana, a gente aproveitou, né? Eu me formei, eu tenho pós-graduação, a Mana também. Trabalhamos na área e isso foi muito bom. A gente aproveitou, né, exatamente o que o pai e a mãe, né, sempre nos falaram. Minha mãe, dona de casa, os meus pais hoje, eles já são idosos, obviamente. E a mãe tem Alzheimer, então o pai cuida da mãe, às vezes briga porque não entende. Sim. Mas é aquela coisa, né? E eles se dão bem, eles vivem o casamento muito bem. São casados também na Igreja Católica. E eu brinco, para quem já conhece um pouquinho da história do pai e da mãe, dá risada, porque o pai casou de cor-de-rosa. Cor-de-rosa pink. Sério mesmo? Cor-de-rosa pink. A mãe com um vestidão lindo, todo cheio de babados, e o pai rosa pink. É literalmente a pantera cor-de-rosa. E as fotos são em preto e branco ou já eram coloridas? Não, são coloridas, coloridíssimas, inclusive. Os tios, padrinhos, na época, né, anos 70, Sim. Né, calça boca de sino, muito largo, muito roxo, muito lilás, muito rosa, muito amarelo. Então, assim, ó, é uma miscelânea, é um arco-íris, literalmente. Literalmente. Bom, eu me formei há 26 anos atrás, né, vai fazer 26 anos agora, esse ano. E quando eu me formei, eu fui fazer meu estágio curricular em Pelotas. E lá eu permaneci quase 10 anos. Eu fiz meu estágio curricular na área de patologia, né? Não era na área de alimentos ainda, mas lá eu comecei a trabalhar com alimentos também. Uhum. E fiquei morando quase 10 anos lá em Pelotas. E voltei para Bagé. E desde Isso ainda solteira. Sem o... Tem uma... Nossa. Agora já... Tá, Eu já chego lá. Eu chego lá. Ok. Eu chego lá. Trabalhei durante 10 anos um pouco na Universidade Federal de Pelotas. Eu dei aula como professora substituta e que me abriu muitas portas, né? Ser professora e conhecer muita gente. E depois que eu saí da faculdade, saí não da docência, né? Digamos assim, eu fui trabalhar na indústria. E aí, a convite da Márcia, uma amiga nossa que também é médica veterinária, a Márcia Coradini, ela me convidou para trabalhar no frigorífico. E aí, eu fiz um curso. Aqui em Bagé? Aqui em Bagé, eu fiz o curso e voltei para Pelotas. E aí, eu segui trabalhando lá em Pelotas. Então, a vida... Tá, né? deixa eu ver se eu entendi. Tu recebeu o convite da Márcia para trabalhar na planta aqui em Bagé. Para fazer um curso. Para fazer o curso. De certificadora do Chile, que tinha uma vaga em Bagé. Tá. Fiz o curso. Aí, na semana seguinte, a vaga era para Pelotas. Ah, tá. Entendi. Agora entendi. E eu voltei para Pelotas. E lá, eu tive um relacionamento que, originário desse relacionamento, eu tive o Vitor Hugo. Então, o Vitor Hugo é filho do coração do Fafá, né? O Vitor Hugo, logo em seguida, eu não tinha mais esse relacionamento. E eu comecei a namorar o Fafá. Porém, Fafá foi o primeiro guri que eu dei um beijo na vida, com 15 anos. Tu já tinha dado um beijo nele antes do relacionamento com o pai do Vitor Hugo. O Fafá é assim. Nossa, quem... A história é turbulenta, é turbulenta. E aí, o pai e a mãe, né, nos criaram muito bem. A gente aproveitou o estudo que eles nos deram.
Eu fiz a minha faculdade de veterinária, a Amanda fez a faculdade de fisioterapia. Depois que a gente se formou, eu fui morar em Pelotas, né? Fui fazer meu estágio curricular e segui morando em Pelotas durante 10 anos. E lá eu trabalhei na universidade, eu dei aula como professora substituta na disciplina de patologia geral e especial da veterinária. Quando terminou o meu contrato, eu trabalhei 1 ano no comércio. Em Pelotas? Em Pelotas. Neste meio tempo, eu conheci uma pessoa e, fruto desse relacionamento, nasceu o Vitor Hugo, que é o meu primeiro filho. Que é o que mora em Santa Catarina. Que é o que mora em Santa Catarina. Ele tem 22 anos, que é filho do coração do Fafá. Tá. Eu terminei o relacionamento, o Vitor Hugo era pequeno ainda, e eu fiquei com o Fafá, né? Voltei, já era meu amigo, já conheci ele desde os 15 anos. Essa história de amizade, eu conheço uma. Eu conheço uma muito parecida e semelhante. E o Fafá sempre foi meu amigo. Nós nos conhecemos desde os 15 anos. Desde os 15 anos, né? Época de colégio, hein? Época de colégio. Ele era vizinho de uma colega minha de faculdade, de escola, a Kellen. E aí, nesse vai e volta, a gente jogava vôlei, participava das atividades de escola, saía, junções. E com 15 anos, eu fiquei com o Fafá. Mas foi só aquela ficada de adolescente, né? Beijo. E na nossa época era bem diferente, né? Na nossa época, era bem diferente, Dadinho? né? Era uma coisa mais saudável, Exatamente. né? Menos difícil, digamos assim, para pais. E seguimos nos dando muito bem. A gente ia para a piscina juntos, a gente saía, tinha a nossa rede de amigos. O Rodrigo e a Ana Carla, né? São os nossos padrinhos. O Rodrigo era meu colega de colégio e é como irmão do Fafá. Então, ali a gente se conhecia, nosso círculo de relacionamentos, né, de amizades eram muito próximos. E segui sendo amiga do Fafá. Desse relacionamento que nasceu o Vitor Hugo, que logo finalizou, o Vitor Hugo tinha 3 anos e eu vim a Bagé sair, uma saída normal entre amigos, com o Fafá. Ele tinha terminado um relacionamento, né, com uma menina, que inclusive era do Emaús, né, ela não mora mais aqui. E o bafafá na cidade era, e a Fabiana voltou com o Fafá. A Fabiana, eles estão namorando. E não tinha nada disso. Nada disso, de verdade, fato. Nesse vai e vem, eu voltei, passei final de semana aqui em Bagé, voltei para Pelotas, né? Eu e o Vitor Hugo com 3 anos, ele, né, estudava, tinha creche, eu trabalhava lá. E o Fafá foi passar as férias no cassino. E eu fui para o show da Ivete Sangalo no cassino. E lá, aí sim, nós ficamos. E dali para diante, nós começamos a namorar. Então, o relacionamento lá, né, um ficar, um beijo aos 15 anos, hoje é a nossa história do nosso casamento de longos anos. Nós nos conhecemos há vai fazer 34 anos. O start foi com 15 anos. O start foi com 15 anos. E a gente tem uma história muito engraçada de um cartão de aniversário que a gente dá risada até hoje, né? Um cartão que dizia assim, ele dá risada e eu disse, tu tem um negócio na cabeça porque tu lembra do cartão até hoje. E o cartão dizia assim, é coisa de criança, de adolescente, né? Se entre 2 pedras pode nascer uma flor, porque entre 2 amigos não pode nascer um amor. Até hoje, a gente dá risada desse cartão com 15 anos. Para te ver, nós temos um fruto deste amor, que é o Henrique, que tem 16 anos, né? Já de casamento. Então, é uma história engraçada, mas muito forte, amorosa, carinhosa, de amizade, porque as nossas famílias acabaram sendo amigas também. Eu já frequentava a casa dele como amiga, né? A minha sogra, que é como uma mãe para mim, eu digo isso para ela e para quem for, né? Com quem eu conversar, que diz, sogra é sogra, não. A tia Glaci, eu chamo ela de tia Glaci, sempre chamei de tia Glaci, né? Para mim, ela é uma mãe.
Ela é uma mãe realmente e é uma avó maravilhosa pro Henrique. Então, realmente são presentes de Deus na vida da gente. E aí nós começamos a namorar. O Vitor Hugo já tinha 3 anos e nós casamos no civil. Casamos no civil, ok, né? Eu já participava do movimento de Emaús, porque eu fiz o curso com 19 anos e sempre participei. Inclusive, quando eu fui morar em Pelotas, eu participava de grupos de perseverança lá, né, lá em Pelotas, por quase 2 anos. Aí, Tu fez aqui. Eu fiz aqui. E aí participava lá quando tu morou lá. O 32º curso de Emaús feminino aqui da Diocese. Fui morar em Pelotas, participei lá. E neste período, que aí eu já estava namorando o Fafá, né? Vai e vem de Pelotas, todo final de semana. Ou ele ia, ou eu vinha. Ou eu vinha e passava o final de semana, ou ele ia e passava o final de semana. E nisso o Vitor Hugo, com 3 aninhos, nesse vai e volta também. Até que, um dia, a gente ainda não tinha casado, tava nesse vai e vem de viagem. E eu achei estranho, né, que a minha menstruação não desceu. Mas eu usava DIU já há 3 anos. Fui numa farmácia, peguei um teste de farmácia e fiz. E deu positivo. Filho do DIU. Filho do DIU deslocado 6 centímetros. Tá? Eu mexo com o Henrique. Henrique, tu é filho do DIU. E eu em Pelotas. Pego o telefone e digo, tu tá sentado? Ele, por quê? Então te senta, porque tu vai ser papai. Assim, na lata? Reta e direta, como eu sou, né, Dadinho? E dali, né, o Vitor Hugo tinha 3 anos, tinha 3 anos e meio, e eu estava gerando, né, uma vida. A partir dali, nós já organizamos o nosso casamento no civil e imediatamente eu pedi para ser transferida para Bagé, porque eu ainda morava em Pelotas. Porque estava nesse vai e volta, né? Pedi para ser transferida para Bagé. E não tinha transferência. E eu dizia para o meu chefe lá, assim, pode me botar na portaria para atender telefone. Eu era responsável, né, pelo controle de qualidade no frigorífico lá em Pelotas. E tu pode me botar na portaria. Eu só preciso voltar para Bagé, porque agora eu tô grávida e eu quero ter a minha família lá. O Vitor Hugo eu já tinha mandado morar aqui, né, com a mãe e com o pai. Ele morou 1 ano com a mãe e com o pai, porque eu tava indo e vindo, e ele tava desassistido lá. Sim, né, porque claro. eu já tinha o relacionamento com o pai dele já tinha acabado. O pai dele não morava lá em Pelotas, mas não era presente. E aí decidi que eu ia trazer o Vitor Hugo para morar com a mãe e com o pai durante 1 ano, e eu vinha e ia e vinha. E quando o Fafá ia para Pelotas, ele levava o Vitor Hugo junto. Então, ficou nessa. Eu estava com 7 meses e sempre trabalhei até o último momento da gravidez. Com 7 meses eu consegui a transferência para Bagé. Já estava com um barrigão enorme. Imagina. E ali nós alugamos casa, resolvemos, né, tudo direitinho. O Henrique nasceu. E aí nós marcamos o nosso casamento. O Henrique já era, né, era bebê e nós casamos no civil. E ali a nossa vida seguiu. Eu, Fafá, Vitor Hugo e Henrique. A nossa vida familiar, nós 4. E foi indo. E eu trabalhando, o Fafá trabalhando, as crianças no colégio. Aí chegou um belo dia, eu já participava do movimento. Sempre fui muito ativa, né? Tinha grupo de perseverança, o Água Viva. Participava das reuniões toda semana, participava dos cursos. E aquela coisinha me incomodava, assim. Fafá, quem sabe fazer o curso, né? Ah, ele ainda não tinha feito. Não tinha feito. E aquilo me incomodava, porque eu sabia e sempre soube da importância da minha fé católica e da importância dos sacramentos na vida da gente. Tanto é que os guris são batizados, os 2 têm primeira comunhão. O Fafá também, né, batizado. Mas ele não participava do movimento. E aí foi indo. E ele só dizia, não quero. Não quero. E santo de casa não faz milagre, né, Ladinho? Santo de casa não faz milagre.
E os amigos convidavam. E eu disse, sabe de uma coisa? Eu não vou mais convidar. E isso rodou uns 2 anos, né? Eu convidando. Mas, quando a gente menos espera, né? Os anjos de Deus, né? Vêm, agem na vida da gente. No momento dele. Chegou um belo dia, próximo a um curso, os guris, né? O Muca, a Rê, que são os nossos padrinhos, e outros, né? A Cláudia, o Bira. Mas tu vai ver que é legal, né? Vai, faz o curso como adulto, porque tu já não é mais jovem, né? O curso é para jovens, mas nós temos, né, possibilidades de fazer como adulto. Ele decidiu e fez. Ai, pra mim foi glória a Deus, né? Literalmente, assim, amém, Senhor. Mas também ficasse quietinha com um tercinho aqui. Quieta. Inclusive, eu sempre carrego, né, o meu terço. E eu rezo o terço sempre. E eu dizia assim, ó, vai dar tudo certo. E ele vai gostar e vai seguir participando no movimento. Porque é muito importante, Dadinho. Quando um casal, ele participa junto das atividades, tudo fica diferente. É verdade. Tudo fica diferente. De nada adiantaria um puxar para um lado e outro puxar para o outro. Por mais que se amem. Né? Um vai ceder. Casamento é renúncia e sacrifício e a gente sabe disso. Exatamente. Mas é muito mais fácil a gente caminhar numa mesma direção. Muito mais fácil. E ele fez e gostou. Que espetáculo. E eu disse, agora é a hora do sacramento. Agora ele não me escapa. A segunda parte. Agora ele não me escapa. Agora vem a segunda parte. Já tínhamos uma família reunida, vivendo muito bem. A casa sendo construída, a gente morava de aluguel, a gente começou a construir uma casa, né? É a casa que nós moramos hoje. E recebemos o sacramento. Vai ter festa? Vai ter isso? Vai ter aquilo? Não, nós só queríamos o sacramento. Tivemos o sacramento, o Frei Álvaro, né? Fez toda uma cerimônia linda ali, pós-missa da sexta-feira, dia de semana, com os nossos amigos, com os nossos padrinhos e a nossa família. Amigos do Movimento de Emaús. Que maravilha. Nossos padrinhos, né? A Adriane, o Radial, a Rê, o Muca, a Lorena, o Renatinho, o Bira e a Cláudia. Então, todos os nossos amigos de verdade ali e a nossa família. O Henrique entrou com um balãozinho, eu lembro, né? Um balãozinho vermelho. E uma coisa engraçada nesse dia foi que o Frei Álvaro me olhava assim, tu não vai deixar ele soltar o balão que vai ir lá pro teto da igreja. Dito e feito, ele solta o balão, foi lá pro teto da igreja. Quem disse tirar depois? Não tem como, só depois de murchar. E dali, amigos... Realmente, né, quando a gente menos espera, ou quando a gente até espera, eles estão sempre ali. Eles fizeram uma festa surpresa pra gente. Só que eu sou uma pessoa muito da sem graça. Muito da sem graça. Porque eu sempre desconfio das coisas. Michele é igual. Eu sempre desconfio Eu nunca das consigo fazer uma coisas. festa surpresa pra Michele, que ela sempre descobre. Pois então. O meu grupo... na época, eu ainda participava do Santa Ceia e do Água Viva. Tá? E chegou um tempo, depois eu vou falar um pouquinho dos grupos, né? Ainda participava dos 2 grupos de perseverança, porque eu era do Água Viva e abri, junto com a Lorena, o Santa Ceia. Abri para acolher as jovens dos cursos que a gente decidiu abrir nesse ano, que fez 10 anos agora em maio. O Santa Ceia. O Santa Ceia. Tá? O Água Viva fez 20 anos. Eita. Então, são grupos de grande perseverança. Né? E aí, no final da cerimônia, o Bira e a Cláudia nos dão carona. E vamos sair para jantar, vamos comer uma pizza. Aí eu olho para a Cláudia, olho para o Fafá assim, ó. Vocês prepararam uma festa surpresa para nós, né? A Cláudia vira pro banco de trás e diz assim, ó. Minha afilhada, tu é muito da sem graça. Prepararam tudo. Mas é meu. Eu sou uma pessoa desconfiada e eu vou pescando algumas coisas e não sei ficar com a boca fechada e estraguei a surpresa, né? E o Fafá só me dizia, tu estragou toda a surpresa delas. Tu estragou toda a surpresa. E foi uma festa linda, Dadinho.
Foi uma festa linda, onde os nossos amigos do Movimento de Emaús estavam todos presentes. Com banda, teve música, teve salgadinho, teve docinho, teve fotos. Então, eu tenho essa lembrança até hoje como uma das coisas mais lindas que aconteceu. Por quê? Porque a obra de Deus é a obra do Espírito Santo na vida da gente. Uhum. Tu ter uma família, tu ter o teu pai e a tua mãe vivos, tu ter a tua irmã, que é super amiga, tu não ter briga na tua família, tu ter uma família, né, do teu marido também ali junto, a tua sogra como uma mãe, tu ter os teus filhos presentes, é uma bênção de Deus. Com certeza. É uma bênção de Deus. E não que nós não tenhamos problemas, porque toda família tem problemas. Exatamente. E a gente enfrenta grandes problemas. Mas os problemas todos são... A gente consegue passar por eles quando a gente tem fé em Deus. Quando a gente acredita. Eu contei pra vocês que eu tenho filho, né, de um relacionamento, de um primeiro relacionamento, que é o Vitor Hugo. E o Vitor Hugo, ele sofre de depressão. Depressão, ansiedade, ele mora longe. Para uma mãe, saber que um filho passa por grandes dificuldades... E eu não digo mentais, eu digo psicológicas. Porque a gente não sabe, pode ser o mais rico, pode ser o mais pobre, pode ser o de nível intermediário. Não escolhe. Não escolhe. Essa doença é uma doença muito, muito, muito ruim, difícil de lidar, traiçoeira muitas vezes. E as mães ficam com o coração na mão. E eu fico com o coração na mão. E o Vitor Hugo e o Henrique são... crianças, né? Eu digo crianças, mas eles já não vai ser são sempre mais criança, né? Uma crianças. filha A gente com tem 22, criança, outro né? que vai fazer 17, não são mais crianças. Eles são muito diferentes. O Vitor Hugo, ele gosta da arte. Ele é tatuador, ele gosta de música, ele é autodidata, aprendeu a tocar baixo e a tocar e a compor músicas, né? Dele. E ele desenha, que é um espetáculo. Ele pinta quadros, pinta com tinta e óleo, que é um espetáculo. Mas ele sofre dessa doença. Que, assim, ó, e eu falo com ele todos os dias e o coração da gente fica na mão. Porque a gente está a 900 quilômetros de distância e o que eu posso fazer é pegar um telefone, tentar ajudar, acalmando, falando, compartilhando muitas vezes, né, a experiência de vida, que a minha não é a mesma dele, porque as gerações são outras. Sim, bem diferentes, né? Completamente diferentes. E a gente descobriu, ele tá com 22, a gente descobriu isso com 15 anos. Ele, com 15 anos, lavando louça em casa, porque eu sempre fiz com que eles aprendessem a fazer as coisas de dentro de casa, tá? E eu sempre fui muito incisiva, mudei já muitas coisas, mudei. A gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo e a gente amadurece. A gente muda de opinião. Que bom que a gente muda de opinião. Que bom, exatamente. Porque eu era uma pessoa que não aceitava muitas coisas. Eu jamais ia aceitar um filho meu tirasse nota baixa. Porque eu sempre fui excelente aluna. Eu sempre fui estudiosa. E aí, quando tu tem um filho com 15 anos no ensino médio, que não quer ir pro colégio, tira notas baixas, não gosta de estudar. E aí eu entendi o porquê do não gostar. E em uma das tardes, ele lavando louça, ele disse: mãe, eu preciso de ajuda. Me ajuda. Ali caiu o chão, assim. Abriu aquele rombo. Aí eu parei e pensei assim, tá, o que a gente vai fazer? Tu tá pedindo ajuda. Vamos procurar ajuda. E ali começou a nossa busca incessante pela cura. E a gente sabe que depressão não tem cura. Tem tratamento, Dadinho. E eu convivo com isso já há 7 anos. Nós convivemos como família. E é difícil porque quem me conhece sabe que eu sou alegre, que eu sou comunicativa, mas a gente tem as nossas pedras, a gente tem os nossos caminhos tortuosos para passar. E a gente só consegue passar com fé em Deus. Só. Exatamente. Tendo fé em Deus e Ele nunca nos desampara, a gente consegue passar por qualquer barreira.
Então ele segue lá. E ele diz que não quer voltar para Bagé de jeito nenhum. Ele é todo tatuado, tem tatuagem no rosto, tem alargador nas orelhas, né? Tem piercing. Ele disse, mãe, as pessoas me olham diferente aí. E aqui em Floripa, o advogado é assim, o médico é assim. Lá já é diferente, né? Já é uma realidade da galera lá, né? E ele tem os clientes dele, e agora, né, antes da gente começar aqui o podcast, ele me mandou mensagem, disse, mãe, consegui um cliente para amanhã, vou pegar mais um dinheiro para pagar minhas contas. É uma luta diária, porque viver da arte não é como tu ter uma profissão de carteira assinada, uma CLT, né? Uma carteira de trabalho que tu vai receber ali mensalmente, que tu vai ter 13º, que tu vai ter férias. É difícil. E os filhos crescem, são para o mundo, mas são sempre nossos filhos. Então a gente ajuda ele lá. E ele é completamente diferente do Henrique. O Henrique é rápido, o Vitor Hugo é mais na dele, mais lento, mas é do jeito dele, é do jeito artístico, como a gente diz, né? A arte é diferente. Eles têm um pensamento diferente, uma visão de mundo diferente. O Henrique já tem um pensamento de jogo. O Henrique quer ser jogador de pádel e tá na Argentina treinando para isso. E se dedicando para isso. Agora ele veio passar uns dias conosco, mas vai voltar a morar lá. E tinha uma certa incompatibilidade quando eles eram crianças. Eles brigavam muito. Hoje não. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Porque eles também amadurecem. Claro. Quando eles eram crianças, e a diferença deles é de 6 anos. 6 anos para uma criança, né, que está no colégio e outra nascendo, tem um choque. Sim. Também. Tem um choque. Eu deixei de ser o meu filho, o filho único da mãe, e agora eu tenho que dividir a minha atenção com o humano. E não adianta, e o pequeno é o que vai te exigir mais atenção, né? E eu sei porque eu tenho as gurias, são quase 5 anos de diferença, e não adianta, a atenção vai porque é o que mais necessita, né? Na verdade, exatamente. Sim. E pro de 6, 7, 8, 10, 12 anos entender isso, é difícil. É muito difícil. É difícil. Hoje eles se dão bem, se ligam, né? Hoje eles estão a 1.800 quilômetros de distância um do outro. Mas se falam, conversam. E é muito melhor de vê-los assim do que vê-los brigando, obviamente. Claro, obviamente. Tá? E todo mundo me pergunta assim, mas tu não sente falta, tu não sente saudades? Sinto, mas do meu jeito. Eu nunca fui uma mãe de ficar agarrando, de ficar abraçando, de ficar beijando. Não é o meu jeito. Amo os meus filhos incondicionalmente, Dadinho. Amo, assim, faço tudo por eles, né? Assim como o Fafá também, olha, tá sempre ali do meu lado, me apoiando em todas as minhas decisões e nas nossas decisões como família. E o Henrique, hoje ele quer ser jogador. Difícil, porque no mundo de hoje tu tem que ter um talento e tu tem que ter muita dedicação para isso, né? Então, um quer ser tatuador, o outro quer ser jogador. Profissões completamente diferentes da nossa época, que era um médico, um advogado, um fisioterapeuta, um farmacêutico, uma veterinária. E tu aprender a lidar com isso, porque um terminou o ensino médio e não fez a faculdade ainda, o Vitor Hugo. Tá? Mas já terminou o ensino médio. O Henrique não terminou o ensino médio ainda. E este ano... já saiu de casa. Já saiu de casa com 16 anos. Já faz 4 meses que ele está morando fora do país, não é nem fora, né, de Bagé. Não, é fora da nossa realidade. E o Vitor Hugo já faz 2 anos e meio que mora fora do estado. Então, são 2 realidades diferentes que eu e o Fafá temos que aprender a lidar com elas. E se tu me perguntasse isso há 5 anos atrás, eu ia dizer, jamais eu ia deixar meus filhos sem estudar. Primeiro termina colégio e vai fazer uma faculdade. Hoje não. Hoje eu vejo que o aprendizado, tu morar 1 ano fora, o Vitor Hugo, que já faz 2 anos e meio que ele tá fora de casa, te dá uma bagagem absurda. A experiência, né? A experiência que eles têm de limpar a casa, de fazer comida, de tudo. De ir ao mercado, de ficar doente, de ter que ir numa farmácia, de ligar para alguém pedir ajuda.
é outra. E isso, né, a dor ensina a É gemer, Esse como eu aí sempre digo. E é muito bom, porque eu tenho certeza que a gente, por mais que eu tenha sido uma mãe rígida, né, há alguns anos atrás, hoje eles aprenderam. E eles sabem viver, claro, com a nossa ajuda, obviamente, mas eles sabem viver sozinhos. Né? Eles não se apertam. Uhum. Eles sabem se locomover, se desenvolver para quem pedir ajuda caso necessitem. Bom, vamos lá então. Eu vou tomar um café. Quer Vamos um? tomar quero um cafezinho. E olha, já aproveitando aqui, esse cafezinho Não, do esse Muca esse é aí não tem igual, né? espetacular. E uma história engraçada que quando eu trabalhava na BHB, que eu trabalhei 9 anos ali na Associação de Erifor e Brafor, o Henrique saía da aula, passava no Muca, passava ali no Sam, Ah. me levava um cafezinho. Mãe, trouxe um cappuccino pra ti? Sim, é pertinho ali da casa de pertinho, vocês, né? Pertinho da casa e pertinho da associação onde eu trabalhava. E ele sempre levava um cafezinho porque é realmente espetacular. Então, Ó, quem tiver empresa, escritório, dá gosto. até em casa, quem tiver condições, assim, e quiser uma máquina do Sam, É espetacular. o telefone vai estar aí embaixo. É espetacular. Bom, nessa história toda, então, nós casamos. Hoje nós temos a nossa vida, né, com os guris longe. E a gente trabalha muito para poder ter uma vida saudável. Não digo uma vida rica, porque se a gente tem saúde, a gente tem a maior riqueza do mundo. É verdade. Se a gente tem Deus na vida da gente, Dadinho, a gente é muito rico. A gente tem bênçãos infinitas. E ele nos sustenta a cada passo que a gente dá. É fácil manter os dois, né? Porque são dois jovens que a gente tem uma despesa grande com os dois. Não é fácil e a gente trabalha bastante. O Fafá, funcionário público, né? Eu trabalho numa empresa minha, então que eu tenho que pagar imposto, Aham, eu tenho que correr atrás da máquina e a gente sabe o quanto que isso nos demanda tempo, né? E muitas vezes desgasta fisicamente também. Mas eu sou uma jovem, né, há mais tempo, uma jovem senhora de 49 anos que tenho muito ainda para trabalhar. Bom, assim, ó, né, falando em resumo, a minha vida é essa, mas é uma vida muito feliz. É uma vida muito feliz porque eu tenho Deus nela. Ah, bem. E quando eu digo que eu tenho Deus, porque a minha mãe me ensinou desde pequena, né? O pai sempre viajando, o pai sempre, né, caminhoneiro, sempre na estrada, ele passava 30, passava 40 dias viajando e a mãe ali segurando todas as pontas de casa. Dona de casa, costureira, batalhou muito para que a gente estudasse. Nós estudamos em colégio particular, uma época, né? Nós tínhamos, uma tinha bolsa e a outra pagava. Nós estudamos no Espírito Santo, uma escola católica. Eu e a Mana estudamos no início da nossa vida de colegial, nós estudamos no 15, que hoje é Justino, Uhum. né? Mas depois, com um tanto de greve, a gente foi para o Espírito Santo e ali a gente conseguiu uma bolsa, uma e a outra pagava. E depois, na faculdade também, eu me formei pela Urcamp, a Mana também se formou pela Urcamp e a mãe sempre batalhando bolsa, batalhando desconto. E foi com muito empenho dela. Hoje, claro que ela não lembra de nada, pobrezinha, né? Tem Alzheimer e essa doença é triste. É triste para nós, mais para nós, que sabemos toda a evolução, porque para eles vão esquecendo. Sim. Eles têm uma memória antiga, né? Das mães, né? Da mãe, do pai. E até hoje ela diz, eu vou para minha casa. Eu disse, mãe, mas tu tá na tua casa, né? Mas tu tá em casa. E ela, não, mas a minha casa não é aqui. Eu vou lá para casa da mamãe. Então a gente aprende a lidar com tudo isso. E assim a gente vai vivendo, Dadinho. E que não é fácil, né? E que não é fácil, mas não é difícil também. Não, não é. Eu até... Não é até difícil. Pra te respirar um pouco, eu brinquei contigo antes de nós começarmos assim, primeiro eu vou falar o que eu penso de ti, né? Que eu brinquei, tu sei, abriu os olhos.
Porque eu falo demais, né? Não, até vendo, por isso aí que tu falou, que tu ali numa parte, tu disse que tu é uma pessoa que tá sempre rindo, sempre feliz. E é a Fábio que eu conheço, né? Sempre feliz, sempre rindo, né? E eu vejo tu assim como se tem mulher empoderada, que tanto falam hoje, né? Tu mas nesse sentido assim, ó. E agora eu conheci o bastidor da tua vida que eu não conhecia, né? Eu conheço ali do Emaús, a gente tem uma amizade cristã, né? A gente se conheceu através de Deus. A Virgínia foi minha colega, né? Eu já conhecia Sim. a Veri no Espírito Santo lá. Mas tu conhecia assim, de vista, enfim. E aí a gente vendo, né? É por isso assim que tem que Deus me iluminou assim pra gente criar esse podcast, exatamente pra isso, porque as pessoas às vezes vê a Fabi bem, sorrindo, né, num carro legal, numa casa bacana e julgam muito a gente, né, Muito. pelas aparências, né? Muito. Mas não sabe o que a gente passa. Mas e por que então que ela tá, se é assim verdadeiro, por que ela tá tão sorrindo? Cara, é Deus, Com né? certeza. É a fé. Dadinho, tu sabe que eu sempre digo contar um pouquinho mais, né, dos filhos e é importante a gente falar da vida da gente. Eu acho que isso pode servir para outras pessoas. Exatamente. Servir para outras pessoas. O testemunho, né? Testemunho. E a gente sempre fala, né, que o exemplo arrasta. E é difícil porque os guris fizeram, né, primeira comunhão, participaram do Eterna Semente, os dois fizeram Nazaré, e hoje nenhum participa. Nenhum participa, uma porque moram longe, não. Sim. E o Vitor Hugo é uma coisa que me dói, e eu já me confessei várias vezes. Uma coisa que me dói é eu ouvir do Vitor Hugo que ele não acredita em nada. Que ele não acredita em Deus. E eu disse, meu filho, quem nos sustenta é ele. Em todos os momentos, e eu já repeti aqui várias vezes isso, Uhum. se não fosse por ele e Nossa Senhora, que está sempre intercedendo por nós, Maria, né, exemplo de mulher, exemplo de mãe, se não fosse pela intercessão dela e por Jesus Cristo, a gente não aguentaria. A gente não aguentaria. E ele me diz, mãe, mas eu não acredito, mãe. Eu não acredito. E isso me dói como mãe. Me dói como mãe porque eu sei que ele nos sustenta e me dá forças para que eu possa também sustentá-lo. E eu digo, não precisa tu rezar. Eu rezo meu tercinho por mim e por ti. E uma história do terço que a oração opera milagres. Se for de mãe, então. Exatamente. Eu acho que. Acho não, eu tenho total certeza, Dadinho, que tu rezar te acalma, te alivia, auxilia. E ainda quando eu estava na BHB, eu trabalhando e tinha muitos relatórios para fazer, eu coordenava uma equipe de vários técnicos certificadores, eu viajava muito pelas unidades industriais, né, pelos frigoríficos, e eu colocava no YouTube e botava o fone e botava o terço do Padre Manzotti, Uhum. que eu gosto de ouvir o terço, então ali eu meditava, né, os mistérios de cada dia da semana, enquanto eu trabalhava. E sempre pedia. E só que de um tempo pra cá, eu não tô mais rezando o terço do Manzotti. Uma das nossas reuniões, a Pati do meu grupo, a Pati Mesquita, fez a reunião do nosso grupo e foi sobre o terço da misericórdia. E aquilo ficou, ela fez um cartaz, eu ajudei ela a fazer um cartaz para que a gente pudesse rezar o terço juntas na reunião. E aquele terço ficou ali incubadinho, né? Ficou guardadinho em mim. E véspera do Dia das Mães deste ano foi um sábado muito difícil. Muito difícil. Muito difícil porque, né, acompanhando tudo isso do Vitor Hugo, foi um dia complicado para mim como mãe. Bem complicado. E não abrindo assim muito a vida dele, Sim, porque claro, também é a claro. vida dele, Uhum. né? Mas ele tem as suas dificuldades. E a gente está sempre com o coração na mão, como eu já disse aqui, porque a gente sabe
de muitas histórias, né, de filhos com depressão, de pessoas que, né, tiraram a vida e tudo mais. E eu estava com uma preocupação muito grande. E nisso eu chorei muito, assim, me deitei e o Fafá, né, me abraçou, assim. E eu procurei o Terço da Misericórdia. Eu lembrei daquela reunião que a Paty deu, né, que ela apresentou no nosso grupo, e eu procurei o Terço da Misericórdia no YouTube. Naquela noite, véspera de Dia das Mães, no segundo domingo de maio, né, no segundo sábado de maio, no domingo, pela manhã, as coisas se transformaram. Se transformaram. Ainda não consegui, né, a conversão do Vitor Hugo, o entendimento dele. Um dia, né, se Deus quiser, tudo no tempo dele. Tudo no tempo de Deus, exatamente. Mas tudo que eu pedi naquela noite, naquela oração, e eu rezei muito o terço. Mas assim, ó, com toda a força que eu tirei, não sei da onde, mas a gente tira. E no domingo, parece que o sol brilhou, assim. E não parece, ele brilhou. Porque ele brilha quando a gente pede, né? Pedi e recebereis. E a gente, pedindo com fé, a gente recebe. A gente recebe. E durante a semana, o Vitor Hugo me ligava, mãe, não sei o que está acontecendo, mãe, surgiu mais um cliente, mãe, surgiu não sei o quê, mãe isso, mãe aquilo, mãe aquilo. E eu só dizia assim, ó, é Deus na tua vida. É Jesus agindo. É Maria intercedendo. É o terço que eu rezo por mim e por ti, meu filho, todos os dias. Só agradece. Não quer rezar agora? Não tem problema, mãe, reza por ti. Mas agradece, seja grato. Não reclama, seja grato. Não reclama, seja grato. E as coisas sempre têm um final maravilhoso. Um final maravilhoso. E esse terço me acompanha, assim como eu tenho vários outros terços. Este terço é abençoado. Eu tenho o terço que eu trouxe da Argentina, que o Frei abençoou. Eu tenho muitos terços. Eu tenho terço na bolsa, eu tenho terço na mochila do computador. Por terço não te aperta. Por terço eu não me aperto. E se eu não tiver terço, eu rezo nos dedos. Né? Eu rezo aqui nas bolinhas das mãos. E tira todos os nossos males. A oração com força, com confiança, com fé, nos alivia e nos cura, Dadinho. E cura os nossos filhos. Embora ele, achando que não é, né, que não é verdade, que eu não acredito em nada, eu só acredito vendo, mais ou menos que nem Tomé, porque ele não viu, né? Mas eu creio que um dia ele vai sentir tudo aquilo que tá lá. Aquela sementinha foi plantada. Porque já foi plantada na primeira comunhão, já foi plantada no Eterna Semente, já foi plantada no Nazaré. Precisa que ela floresça. Mas tudo no tempo dele. Mas ela vai florescendo. Tudo Já no está tempo acontecendo. dele. Então, já está acontecendo. Eu digo assim, por isso que eu sorrio. Porque eu sou grata a Deus. Eu sou grata por tudo que acontece na minha vida. Por todas as dificuldades que eu tive. Por todos os caminhos pedregosos. Eu tive vários, Dadinho. Vários. Por todas as dificuldades que eu entrego à mãe e ao pai. Que não é fácil. O pai, há 2 anos atrás, teve um câncer de intestino. Um câncer maligno, né? Um tumor maligno, um adenocarcinoma. Que a mana chegou lá em casa roxa, né? Vermelha, roxa, se debulhando em lágrimas. E eu só olhei para ela e eu sou muito razão, assim. Mas eu sinto. Claro que eu sinto. Eu sou filha, eu sou mãe. E eu olhei para ela e disse, engole o choro. Porque alguém tem que ser racional nessas horas, né? Tem que ser prático, né? Ela chegou com o exame, mano, o pai tá com tumor no intestino. Eu disse, engole o choro. O que nós temos que fazer? É cirurgia? Mas a gente não tem. Só um pouquinho. Tem pelo SUS? Não tem. O pai não tinha plano de saúde. Não tem até hoje. E Unimed para idoso, fazendo agora, é muito mais caro. É uma coisa inviável na nossa vida. Uma coisa inviável. Mas a gente tem amigos. E tem anjos na vida da gente. Em todas as fases da vida da gente. Em todas as fases. E eu disse pra Mana, engole o choro e a gente vai dar um jeito. Dadinho,
Nós recebemos a notícia. No outro dia ele estava no médico. Dr. Dionísio, um anjo também, né? Conhecido do Cássio, conhecido do Fafá. E foi ali, tem isso, aquilo. O Dr. Francisco Paixão, que é um médico fabuloso, um cirurgião oncológico que Deus colocou na vida da gente. Em um mês, ele tinha feito todos os exames, precisou de transfusão de sangue, porque ele estava anêmico, completamente anêmico, precisou de várias bolsas. Nós conseguimos, em um dia, todo o sangue que ele necessitava. Em um mês, ele estava diagnosticado, feito todos os exames e cirurgicamente feito já. Que maravilha. Glória a Deus. Se isso não é Deus na vida da gente, tu vai dizer o quê? E pagamos tudo particular. Particular. E a gente pagou depois que a gente fez a cirurgia. E o Francisco disse assim, primeiro a cirurgia do teu pai. Não sei os outros médicos, não os conheço. Uhum. Mas a gente sabe de histórias que se tu não pagar antes, tu não faz a cirurgia. Exatamente. Uhum. A gente foi pagar uma semana depois. Imagina. O pai não precisou de químio, o pai não precisou de rádio. O pai tirou 20 centímetros de intestino, que Nossa. é um monte, Uhum. tá? Para um adenocarcinoma. Faz revisões periódicas de 6 em 6 meses. Nada. Vive lá com a mãe, né? No seu mundinho de idoso e reclama dela porque ela não lembra das coisas, porque ela dobra e guarda a roupa, as roupas tira do roupeiro e guarda até dentro da geladeira. Eu disse, pai, o Alzheimer é uma doença mental. É morte dos neurônios. Então ela vai esquecer, ela não vai lembrar. E aí ele não entende muito bem, mas eles se dão bem e ela defende ele com unhas e dentes. E é assim, ó, é a água e o vinho, mas se completam de uma tal maneira que eu tenho certeza que eles se amam da maneira deles, né? Reclamando aqui, reclamando ali, eu batendo no microfone. Mas, graças a Deus, eles estão aí, Dadinho. Se isso não é Deus na vida da gente, eu não sei o que que é. Se não é Ele me carregando todos os momentos, em todas as dificuldades que eu já chorei muito. E eu não gosto de chorar. Eu acho que a vida tem que ser alegre, mas tem momentos que a gente chora, que a gente precisa colocar para fora. E os amigos estão ali. E os amigos e os anjos estão nos amigos, os anjos estão na família da gente. Né? Eu tenho sobrinhos lindos, eu tenho filhos lindos. E é isso. É isso. Ele está sempre presente. Sempre. Ele nunca nos desampara. Isso aí que tu falou, eu acho, é o que eu penso também. Que quando a pessoa é cética, assim, quando a pessoa não quer acreditar, ela sempre pergunta assim, se Deus existe, sempre aquela mesma desculpa, né? Se Deus existe, tu tem tanta fé porque tá acontecendo isso na tua vida. Exatamente. Mas aí Deus tá exatamente aí onde tu falou, né? Tá no amigo que estendeu a mão, tá no médico que fiou a cirurgia, tá né, agora mesmo na enchente lá nas tragédias de Porto Alegre, né? Onde é que tá Deus que fez isso? Cara, a gente sempre olha o pior, né? O trágico. Sempre. Cara, mas e aquelas pessoas que saíram dos seus estados, que foram lá para socorrer as pessoas, para ajudar? A quantidade sem necessidade de ajuda. nenhuma. Os empresários que disponibilizaram seus Exatamente. helicópteros, aviões, Tudo, dinheiro, tudo. Doaram a vida e o tempo. O tempo é o bem mais precioso. E que é o que Jesus hoje. fala no Evangelho, né? Doar a vida pelos amigos é isso aí. Não é tu não fala só em morte, tu morrer pelo outro. Mas é doar a tua vida e tu largar tudo que tu tem. Os caras largaram família, né? Largaram filhos pequenos, namorados, É uma esposos. Conversa, muitas vezes. Né, eu recebo muito produtor na minha vida de trabalho. Eu atendi muitos produtores. E há uns 3 anos atrás, eu atendi uma turma de produtores em Alegrete. Eles queriam a parte técnica, Dadinho, eles queriam só uma conversa. Parte técnica necessária? Sim, necessária. Fui contratada para isso. Sim. Mas a conversa com eles valia muito mais do que aquelas 2 horas técnicas. Muito mais. Eu fiz grandes amigos. Eu fiz amizades que valem ouro. E os verdadeiros amigos valem, assim, uma mina de ouro. Então é isso. É Deus agindo em cada
pedacinho em cada minuto da vida da gente. Eu tenho um grupo maravilhoso que eu digo as minhas gurias, né? Minhas, da Lorena, da Lise, né? Nós que somos adultas de grupo. E de todos os outros grupos e de todas as outras adultas de grupo, tem as gurias como filhas. Eu tenho muito mais do que amigas em Cristo. Eu tenho filhas do coração. Umas mais próximas, outras não tanto assim, mas eu tenho um grupo que pega junto. Pega junto. E eu já tinha isso no Água Viva, tá? Quando eu não dava mais para conciliar, porque eu tinha reunião segunda do Santa Ceia, terça do Água Viva e quinta escola e domingo missa. E mais a tua vida. E mais a minha vida, né? A minha vida de trabalho, Sim, minha vida pessoal. Então, tem um momento que tu tem que fazer escolhas. E foi difícil, porque eu adorava, né? Claro. E me dou muito bem, tanto é que eu me dou muito bem com a Adri. Eu sou madrinha da Ana Carolina, a Adri é minha madrinha do casamento. E a Rê também, que era do Água Viva, hoje não tá mais. Mas a gente faz amizades. Aliás, meus amigos hoje, tenho alguns amigos fora do movimento. Sim. Mas os meus amigos são do movimento de Emaús. E montamos, há 10 anos atrás, o Santa Ceia. E as gurias são maravilhosas. Eu tenho gurias que fazem parte desde o início, tem novas, né? Tem umas que já foram, voltaram, tem outras que moram em outra cidade, em outro estado, e que participam das reuniões online, que fazem reuniões maravilhosas e que são realmente filhas. E eu posso citar aqui algumas das filhas e uma que nem era do grupo, mas que depois, né, já foi e voltou, e agora veio e ficou. Aquela pródiga, né? Aquela que ela vai ver esse podcast e vai saber que é ela, que é a Thaís, né? Que todo mundo chama de Tis, mas é Thaís. Ela é como irmã para os meus filhos. Assim como eu tenho a Helena e o Joaquim como filhos, eu tenho ela também como filha. E ela sabe disso. Ela sabe que o meu carinho, o meu amor por ela é muito grande. E é aquela assim, ó, vamos. Tu não me deixa sozinha, não, eu não te deixo. Assim como eu tenho a Larissa, como eu tenho a Paty, como eu tenho a Vitória. Ontem eu falava com a Vitória, assim, são meninas que a gente tem um carinho tão especial por elas, assim como a Raquelzinha, que faz pouco tempo que está no grupo, a Luísa e todas as outras que já passaram, né? A Isa, que não faz mais parte, a Jucâncio, que está fora, lá longe no Nordeste. Então, a própria Ana, que está no Centro-Oeste, são meninas que fazem parte da vida da gente. Que a gente abre a casa, que a gente abre o coração, que conhecem a nossa história. Então, isso é muito bom, tu saber que tu pode contar a qualquer hora e momento. E eu vejo assim, Fabi, também, onde é que entra também a nossa responsabilidade nisso, né? Nós que a gente já foi jovem e teve pessoas adultas que a gente chama no movimento de Emaús, né? Que são pessoas mais velhas, casadas, como exemplo. E como que a gente lida com isso, né? Porque a gente hoje está sendo um parâmetro para aqueles jovens, né? E Exato. aquelas jovens. Então, até eu falava um dia lá na escola, né? Que eu acho que, não sei se tu vai lembrar, que às vezes a pessoa se afasta da igreja, se afasta do grupo e coisa, e a gente fica assim, se afastou por causa das pessoas. Por pessoas. Mas tu não olha o teu lado, né? Tu quer, inconscientemente, pode ser até, tu tá meio que tirando o teu da reta, né? Tá tirando o teu compromisso. Então, eu bato bastante nisso aí também no meu grupo, assim, da responsabilidade nossa, de todos, né? Então, cara, tu tá indo num grupo, né? Tu tá tirando fotinho, colocando na rede, que tu tá no grupo, que tu tá indo na igreja, tu tá indo na escola, tu tá na missa, tá te batizando, tá te crismando. Cara, tu tá com uma baita de uma responsabilidade. Uma baita de uma responsabilidade. Que não é pro outro. A ligação é tu e Deus. Exatamente. Mas tu tá sendo responsável pelas coisas de Deus. Dadinho, a gente sempre... Quando tu assume uma fé cristã, e esses tempos a gente conversou isso, né? Que eu tenho convicção que eu sou católica. Eu acredito em Cristo ressuscitado. Eu acredito na Eucaristia. A Eucaristia é pão da vida, é cura. Eu acredito que ali realmente, verdadeiramente, é corpo e o sangue de Cristo, né? Exatamente. Que se perpetua e que a cada missa faz memória. E eu tenho uma convicção, então eu tenho que acreditar
e fazer com que aquilo ali seja visto pelos outros. E nós, como adultos, temos que dar exemplo. Temos Que dar exemplo. A gente tem esse compromisso. Quando a gente fala, né, e as gurias... Eu sou muito... E eu já me amoleci um monte. Eu vou contar aqui uma coisinha. As gurias me chamam agora de senhora fofinha. Tá? Eu não era nada fofinha. Eu acho que eu continuo não sendo. E a Milena disse assim, mas tu era tão assim, rígida e rigorosa? E as gurias só me olham assim, ó. Era. As da antigueira sabem bem. As da antiga sabem. E porque tu não é assim, porque tu né, trata todo mundo. Mas eu nunca desrespeitei, eu nunca destratei. Só que eu era muito rígida. Muito rígida. Só que o tempo vai, né? A idade vem e vem o amadurecimento, vem o conhecimento, né? A sabedoria, né? Olha os dons do Espírito Santo aí. A inteligência. A gente tem que aprender com isso, né? Tem que aprender com a idade. Exatamente. O que eu pensava 20 anos atrás não é o que eu penso hoje. Claro que a essência e a personalidade da gente continua. Né? O que eu era há 10, 15, 20 anos atrás, eu continuo sendo. Eu tenho os meus princípios. Só que eu tenho uma convicção e um amadurecimento. Hoje tem coisas que eu penso, mas eu preciso falar isso. Às vezes é necessário. Sim. Às vezes não é necessário. Que não vai levar a lugar nenhum. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui, né? Já tá quase acabando. E isso é tempo. Isso é idade, né? 49 anos é diferente, né? Quando eu fiz o curso lá com 19. Tem uma longa caminhada aí, do 32º, agora a gente vai pro 112, né? Puxa. São anos e anos de convivência em comunidade. E isso te dá um know-how para te conduzir um grupo. E as gurias, eu sei que elas têm segurança na gente. Eu sei que elas me chamam no privado, me chamam no grupo. E a gente tem um carinho muito especial e um respeito. Eu acho que, acima de tudo, é respeito. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém sabe mais do que ninguém. Nós temos uma caminhada mais longa. E essa caminhada é o que nos direciona. Por isso, os adultos de grupo. Ou jovens, né, que já têm uma caminhada. Isso, exatamente. Né? Mas ninguém é dono da verdade. A verdade só Jesus Cristo. É verdade. Caminho, né? verdade e vida. Caminho, verdade e vida. Exatamente. Eu lembro perfeitamente dos cartazes do Espírito Santo e das músicas que a gente escutava no colégio, né? Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só ele. Só ele. Ninguém é dono da verdade. Só que a gente tem uma caminhada um pouco mais longa. Uma caminhada que vai te propicia a te auxiliar, né? Uma que está indo por um caminho mais aqui, a outra que está indo por um caminho mais ali. E é para isso que a gente está ali, né? E é para isso que a gente está ali. Para isso que a gente tem ali. que aprender a crescer exatamente para ajudar o próximo. E ter a convicção e estudar. E estudar. E estudar. Agora, né, tu tá com a Bíblia aberta. A gente precisa estudar. A gente precisa entender do que a nossa fé católica nos pede. É verdade. Né? Porque se a gente ouve... Ainda ontem eu acho que eu tava ouvindo um cara falar sobre isso. Ele disse assim, cara, tu vai na missa ou no culto, independente da igreja que tu for, tu escuta lá o padre, o pastor falando sobre o evangelho, e se tu não tem conteúdo, se tu não lê, tu vai tomar aquilo como verdade pra ti. Exatamente. Então, mas se tu lê, se tu tiver uma noção de interpretação, tu vai debater. Com certeza. Não precisa tu ir lá no altar lá e debater com o padre coisa. Cara, eu acho que não. Exatamente. Eu acho que não é porque isso, entendeu? Eu tenho uma interpretação diferente. E a internet tá aí, né, Dadinho? Sim. Quantas, assim, ó, nós somos católicos. Nós acreditamos na Eucaristia, né? Em Jesus ressuscitado. E tem tantas pregações por aí, tem tantas homilias que falam do amor de Cristo, né? Do amor de Jesus. E ele veio para que todos, né, tenham amor. Amor entre irmãos, amor a Deus, né? Isso. E o primeiro mandamento diz isso, né? Amai a Deus sobre todas as coisas. Se a gente, né, e uns aos outros, né? E todos os outros mandamentos que a gente deve seguir. Se a gente seguir o primeiro mandamento, tudo na vida melhora. Tudo.
Tudo, porque já complementa todos os outros, né? Complementa todos os outros. Somos humanos, sim. Erramos, sim. Pecamos, sim. Mas, né, o perdão tá aí. Tá aí. E aí, infelizmente, nossa conversa chegando ao final. Acho que nós vamos ter que fazer outro podcast. Né? Como vai estar gravado, a gente vai saber bem de onde a gente parou. A gente vai poder continuar. Aí eu peço pro nosso convidado sempre escolher um texto, né, bíblico. E aí tu escolheu o Salmo 23, do versículo 1 ao 6. Ao 6, né? Principalmente o 1, né, Dadinho? Tá. Tu quer ler só um ou tu quer ler todo? Pode ler todo. Todo? Vamos lá. Do 1 ao 6, né? Deus é o meu pastor e nada me falta. Em verdes pastagens me faz repousar. Para fontes tranquilas me conduz. E restaura minhas forças. Ele me guia por bons caminhos. Por causa do seu nome, embora eu caminhe por um vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois junto a mim estás, teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. Diante de mim, preparas a mesa, à frente dos meus opressores, unges minha cabeça com óleo, e minha taça transborda. Sim, felicidade e amor me acompanham todos os dias da minha vida. Minha morada é a casa de Deus, por dias sem fim. Não preciso falar nada, né? Não. Então, pessoal, eu acho que tudo que a Fábio falou aqui, né, tá resumido nesse texto. Vou pedir para vocês, então, que curtam, comentem, compartilhem, mas principalmente se inscrevam no canal, né, que os nossos vídeos, graças a Deus, estão tendo bastante visualização e estão tendo poucas curtidas. Então, agradecer a Fábio, que ela não vai conseguir falar agora. Vou deixar aqui mais o recado dos nossos apoiadores, né? Sam Máquinas de Café. Passem lá na Sam para ter no seu escritório, na sua casa, na sua empresa. E Ferragem Pizarro, material... tá foda hoje. E Ferragem Pizarro. Tudo que tu precisar para reforma da casa, mudança de layout. Eu mesmo estou mudando todo o quarto das minhas filhas lá, com pintura, com luminária, está ficando top. Passe lá na Pizarro que vocês vão encontrar tudo que vocês precisam e te garanto que por um preço muito acessível, condições de pagamento e o atendimento excelente. Obrigado, Fábio. Fiquem com Deus. E eu posso fazer um merchan? Óbvio, claro, por favor. Então vamos fazer um merchan, já me restabeleci já te restabeleceu, aqui. Claro, por favor. E antes de fazer o merchan, esse texto resume a vida da gente, pelo menos a minha. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E Ele me conduz por todos os caminhos da vida. Todos. Amém. Então, que esse texto, não só para mim, possa ser para muitas pessoas, Dadinho. Quem nele crê, sempre terá vida. Porque Ele nos sustenta em cada momento. Bom, eu vou fazer o merchan, então, né? Vamos lá. A Agrega é uma empresa de consultoria, treinamento e instrutoria na área de alimentos, tanto de origem animal quanto vegetal. E nós temos um site, nós temos Instagram, Facebook e os nossos contatos. Então, vamos por partes. O meu contato, né, WhatsApp e telefone é DDD 53 999 757577. Eu tô sempre online. O nosso Instagram é Agrega Agro. O nosso Facebook é o mesmo. E o site é www.agregaagro.com.br. Vai ficar tudo aqui na descrição aqui. Então, acessem lá, curtam, compartilhem, olhem lá os nossos serviços e nos chamem para trabalhar, que a gente precisa trabalhar, né? Isso aí. E quem sabe apoiar o canal. Isso aí, também. Pessoal, então, obrigado. Fiquem com Deus. Que Jesus Cristo nos ilumine. Valeu!